Olá, meu nome é Vitor Samuel e hoje eu vou estar demonstrando a minha resolução da lista 2 da disciplina de métodos numéricos. Então o primeiro exercício diz o seguinte: plote os dois polinômios f de x e g de x. Então aqui importei as bibliotecas matplotlib e numpy. Após isso, defini duas funções f de x e g de x, onde cada uma retorna os nossos polinômios. Utilizei linspace para determinar o nosso intervalo, que vai de menos 4.5 até 4.5 em 300 pontos. Com isso, utilizei os elementos da biblioteca matplotlib para conseguir plotar o gráfico. Então, rodando nosso código, a gente tem o gráfico dos nossos dois polinômios, f de x e g de x. O exercício 2 diz o seguinte: considerando um array numpy abaixo, matriz 3 por 5, elabore um programa que calcule e mostre a soma de cada linha armazenando o valor na respectiva posição de vetor de 3 posições, ou seja, soma dos valores da linha 0 na posição 0 do vetor, etc. Calcule e mostre a média da matriz usando as somas parciais deste vetor. Então aqui eu criei uma lista M que recebe os valores do enunciado. Após isso, eu transformei essa lista M em um vetor usando numpy-array. Depois eu criei uma variável soma, que é uma lista também, só que agora ela recebe a soma dos elementos da nossa lista M. Com isso, usei numpy-array para transformar essa lista soma em uma matriz. E utilizei numpy.median para calcular a média dessa matriz S. E printando isso e rodando o código, a gente tem aqui a nossa matriz. A lista formada pela soma dos elementos da matriz é 27.8, 30.3 e 42.7. E aqui a média da lista acima é 30.3. Agora o exercício 3 diz o seguinte: cria uma função Python que retorna o maior de dois números enviados por parâmetro. Ela irá funcionar da maneira regular, ou seja, operando sobre dois escalares. Verifique o funcionamento da função numpy vectorize e crie então a função que opera sobre vetores. Teste sua função com dois arrays numpy de 10 posições sorteadas de números inteiros no intervalo de 10 até 100, usando funções numpy. Mostre três vetores. Então, novamente importei as bibliotecas. Criei uma variável chamada máximo, max, igual a lambda de x e y. Após isso, criei duas variáveis, array1 e array2, onde utilizei numpy.handle.randint para conseguir gerar 10 valores aleatórios de 1 até 100, no nosso intervalo de 10 até 100. Após isso, utilizei o que foi pedido no enunciado, numpy.vectorize, na nossa variável max, e printei isso. E agora é só rodar o código. Aqui ele gera a nossa lista randômica 1, com 10 elementos, com números no intervalo de 10 até 100, o nosso randômico 2, mesma coisa, e os nossos máximos. Agora o exercício 4 diz o seguinte: usando numpy, cria uma matriz MA 5 por 5 com números aleatórios no intervalo de 1 até 9. Use numpy.handle.randint ou crie um gerador com numpy.default. E use o método integers para ver ambas opções da documentação. Depois, deixe todos os valores de MA pertencentes no triângulo inferior como números negativos. Inicialize então uma matriz de identidade 5 por 5 e teste a função de multiplicação de matrizes entre MA e MI. Faça também a transposta de MA e a inversa de MA. Pesquise como calcular o determinante, mostrando o valor do determinante. Para finalizar, mostre o resultado da multiplicação de MA com a inversa de MA. E usando numpy.fabs, ou absoluto, e numpy.around, que é para arredondamento, mostra novamente para conferir que resultou na identidade. Então aqui, criei uma variável chamada MA, que vai ser a nossa matriz MA, que utilizei o numpy.handle.handleIntegers, que vai criar uma matriz 5 por 5 no intervalo de 1 até 9. Com isso, aqui eu faço aquela conversão do triângulo negativo da nossa matriz. Então, os números que estão naquele triângulo da matriz vão se tornar negativo, utilizando numpy.trio, somado com numpy.trio. Aqui, criei uma variável chamada mid, que representa a nossa matriz de identidade.
que aqui é uma função do próprio NumPy mesmo. Aqui o que fiz, eu criei mais uma variável chamada multi, que é igual a MA vezes a nossa matriz identidade. Aqui eu criei uma variável t, que vai calcular a nossa transposta da matriz MA. Aqui usei numpy.linearalgebra.inv, que transforma a nossa matriz MA em uma matriz inversa. Aqui usei numpy.linearalgebra.det, que calcula o determinante da nossa matriz MA. Aqui outra variável que vai armazenar a multiplicação da nossa matriz MA com a nossa matriz inversa. Aqui, como foi solicitado no enunciado, numpy.abs, numpy.around da nossa matriz multiplicação multi2. Então, printando esses valores, a gente vai ter aqui nossa matriz MA, nossa matriz MA com um triângulo negativo, a nossa matriz identidade, a matriz multiplicação entre MA e M e D, que é a nossa matriz identidade, a transposta de MA, a matriz inversa de MA, o determinante de MA é igual a isso aqui, a esse valor, a multiplicação da matriz MA com a matriz inversa, e multiplicando a matriz MA pela matriz inversa, a gente tem a matriz identidade. Por último, nosso exercício 5. Aqui, criei uma variável f, que vai armazenar a nossa função, x ao quadrado menos 4x mais 3. Com isso, utilizei essas configurações para conseguir trabalhar com o nosso arquivo CSV, né? Lembrando que aqui eu coloquei o nosso NumPy Linspace para determinar o nosso intervalo, que vai de 0 a 4 com 100 pontos. Com isso, criei duas variáveis xload e yload, onde aqui eu vou pegar todos os elementos da coluna 0 da nossa lista e todos os elementos da coluna 1 da nossa lista DataLoad, da nossa lista CSV. Com isso, centralizei os eixos, usando setPosition, e também apagando os eixos, usando o nosso set.setColor. Após isso, plotei, dei um plt.plot e coloquei os limites usando o plt.xlimit e plt.ylimit. Com isso, rodando o código, a gente tem o nosso gráfico. Muito obrigado pela atenção.